Estou arrumando aqui, Maurício. Ver se eu consigo me organizar aqui. Eu não estou me achando. Ah, o GG, você está me vendo aí? Eduardo, fica aí que nós vamos começar já já. Eu estou me organizando aqui. Você está vendo aí, GG? Tá bom. Eu não consegui. Eu acho que eu vou fazer de frente mesmo. Tá boa? A imagem tá boa. Tá boa a imagem? Tá bom. Mas tá com a câmera frontal? Não, tá com a que eu me vejo. Então, você consegue ver o comentário? Vou mandar oi. Manda um oi aí. Entrou o oi. Não? Entrou. Não tá ruim a câmera não. Hã? Deixa eu ver pelo celular. Eu tô vendo pelo computador. Deixa eu ver pelo celular como é que tá aí. Você tá vendo aí? Tá ruim não. Agora vê Tá aqui, bom. eu já escrevi o quadrinho, vê se você vê o quadrinho direito. Pera aí. Tá, é verdade. Ele tá de frente? Não, demora um pouco pra aparecer. Foi o contrário. Tá? Tem que ser com a outra. Porra, que meleca. Tá ao contrário, é? Fica ao contrário. Então deixa eu virar aqui pra ver, tá? Pessoal, segura aí que eu tô só fazendo uma experiência. Tá vendo aí, GG? E aí? Hã? Fala aí, cara. Hã? Demora pra aparecer. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Tá tudo direito? Tá. Eu não tô sabendo a distância, aí vou precisar do seu apoio mesmo, então. Porque eu vou virar aqui. Pra trás aí, é melhor. Hã? Chegar um pouco pra trás, que não dá pra ver o quadro inteiro. Não, mas cara, não precisa ver o quadro inteiro. Tá vendo aí? Apontando assim. Tá dando pra ver, GG? Não tá demorando. Tá dando pra ver, sim, na mão. Tá dando pra ver. Tá? Eu vou começar de frente e depois eu viro, então. Hã? Quando você não for mais estar no quadro, você vira. Tá certo. Ó, o Maurício falou aqui. O Maurício, tá certo porque eu tive que virar a câmera. Né? Eu fico. Eu faço o que eu vai ter pedido. Vamos tocar. Deixa eu ligar pra você não gastar aí. Já vai começar, minha gente. Maravilha. Eu estou acionando aqui o meu apoio, que é o GG, porque eu vou ter que virar o telefone para poder mostrar um quadrinho que eu fiz. E aí ele vai me dando
as orientações. Tá beleza? Acenar onde? Eu acenei. Acenei aí. Tá aí, GG? Pronto, ó, 4:04 já. Eu vou dar mais 2 minutos e aí vamos sentar o dedo. Nós vamos falar coisas aqui que nunca foram faladas hoje. Ainda mais que caiu um disco voador hoje lá Vou acenando aqui. Quem? Olha o Leslie aí. Tem gente da Arábia Saudita. Agora o Brasil tá salvo. Agora entrou o Leslie Leite. Diretamente de Abu Dhabi. Da Arábia Saudita. Pô, agora é internacional. A Tida. Tá uma galera aí. Nós já vamos começar. Eduardo Bicalho, meu grande amigo. Perdemos o Chico. Precisamos fazer um encontro logo que acabar isso aqui. Eu, você, o Zé. Tá bem, Bicalho? Isso aí. Maurício. São Paulo. Maurício Marcelo Machado. Meu amigo de criança também. Tem uma galera aí. Mariusa, mãe do Eduardo, Deca. Acho que tinha um jeito aqui de chamar as pessoas, não tinha? Cristina Matucci também. Maria Marta. Então vamos embora. Vamos começar. Vamos com a gente aqui. A Silvana também. Minha amiga Silvana. Bom, gente. Ó, o Pedro Antônio entrou aí. É o seguinte, essa é a minha primeira live. Eu tenho gravado alguns vídeos falando sobre algumas percepções sobre o momento atual, sobre a realidade que a gente tem vivido aí, né? E tenho também falado algumas sobre questão de espiritualidade, reflexões sobre alguns livros mais espiritualistas, né? Mas hoje eu vou dar um foco nessa live. Primeiro, agradecer aí a presença de vocês, né? Mas eu vou focar hoje basicamente numa crise que todos nós já vivemos, nós que aqui estamos, que foi a crise que eles chamam de subprime, a crise americana de 2008, né? E que veio estourar aqui no Brasil em 2011. E o que essa crise tem a ver com o atual momento econômico que o mundo está vivendo, né? Essa semana que passou, o nosso Copom abaixou a nossa taxa básica de juros aqui para 3%, é a menor taxa básica da história, né? E então, por que isso aconteceu, né? E o que isso tem a ver com a gente? Com a gente nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo, todo mundo trancado em quarentena, porque é importante a gente entender um pouco aquela crise lá de trás de 2008, né? E que reflexos ela vai ter agora, né? Por que o Copom abaixou a taxa de juros para 3% e ano que vem muito provavelmente vai chegar a 2%? E o que isso vai impactar na vida de cada um de nós que aqui estamos, né? Parece um negócio meio complexo, mas não é não, tá? É um negócio bastante simples e muito direto, e eu vou explicar o que aconteceu em 2008, o que efetivamente levou àquele crash, né? Aquele buraco que a gente acabou entrando.
E o que vai acontecer agora com os bancos centrais, né? A capacidade que os governos têm de aguentar o tranco, né? Por que se abaixa tanto a taxa de juro, né? E aonde isso vai dar nesse momento, pelo menos sob o aspecto econômico, né? E o que está acontecendo, por exemplo, o país hoje, o Brasil, está batendo recorde de exportação, está todo mundo animado aí. Ah, o Brasil está arrebentando. Está arrebentando na questão da exportação. E o que isso tem a ver? O Brasil está arrebentando na exportação porque os países estão comprando tudo que podem para poder guardar alimentos. Basicamente, a gente está vendendo café, soja, trigo, arroz, feijão e alguma coisa de minério que está sendo jogada aí para frente para o pessoal poder entesourar caso tenha algum problema mais grave no médio prazo. Então o Brasil realmente está vendendo muito, mas está vendendo coisas que as pessoas estão guardando para poder se proteger. É como a gente quando vai no supermercado que compra tudo que pode, né? E aí o mercado fica vazio. Então a exportação brasileira está de vento em popa, mas muito em função disso. Mas vamos voltar lá para 2008. Em 2008, a gente estava a pleno vapor, o mundo estava uma maravilha, todo mundo estava nadando de braçada, pleno emprego nos Estados Unidos. Todo lá estava comprando casas, o cara comprava uma casa, aí alugava aquela casa, aí comprava uma segunda casa com financiamento barato, né? Todo mundo tinha acesso a financiamento lá nos Estados Unidos. E, de repente, aquilo começou a ruir, né? Acabou culminando na falência em setembro de 2008 do Lehman Brothers, que era um banco de investimento americano, era o quinto banco de investimento americano, e acabou quebrando, né? E aquilo foi o momento, né? o start da crise global que se sucedeu, né? Aqui no Brasil, a gente não teve um impacto muito violento em 2008, porque o nosso mercado era e continua sendo muito fechado. Então, era um mercado relativamente protegido pelas essas questões externas. Eu vou explicar isso aí um pouco. Se você quisesse, ou se você quiser hoje, aplicar dinheiro lá fora nos Estados Unidos, você tem uma burocracia tão grande que inviabiliza para as pessoas comuns como nós podermos fazer isso. A gente não pode fazer isso. Inclusive, existem leis que impedem que a gente faça isso, certo? A não ser alguns fundos específicos, algumas entidades que têm autorização específica para isso, mas nós, enquanto brasileiros comuns, a gente não tem acesso a isso, a não ser que faça de uma forma meio à bangu, aí, meio camuflada. E isso existia. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha um conhecido que tinha uma pequena boutiquezinha financeira ali no Leblon. Em 2005, 2006, 2007, ele tinha uma operação que é o que efetivamente acontecia no mundo todo. Ele abria uma conta para você lá fora, nos Estados Unidos, em Miami ou Nova York, e você fazia um depósito, certo? Lá. E aí, este banco em que você abria essa conta, ele te dava um crédito de 20 vezes o valor do depósito que você tinha feito. Você pegava esse crédito e fazia uma aplicação num chamado hedge funds, que eram os fundos garantidos, ou fundos de proteção. O nome é, inclusive, muito sugestivo, né? É uma das coisas que eu pretendo falar bastante hoje aqui, são os nomes das questões e os nomes das coisas que a gente... Ué?
pausou a transmissão. Voltou? Voltou, GG? Voltou. Deu uma pausada aqui. Vai, pode ir. Aí, não fica dormindo não, hein, cara? Você é meu assessor. GG é o meu assessor para assuntos de transmissão ao vivo. Então, o que acontece? Você colocava esse dinheiro lá fora, fazia essa aplicação no hedge fund, nesse fundo garantido, e esse fundo te pagava um pouco mais do que você tinha que pagar no seu empréstimo, certo? Só que pelo volume total da operação, você tinha um resultado econômico para aquele dinheiro que você tinha aplicado, que era fantástico, era infinitamente melhor do que no Brasil e ainda era em dólar. Eu fiz um quadro para mostrar isso. Eu vou ter que inverter a câmera aqui, tá? Então vocês aguentam um pouquinho que eu só vou virar aqui e aí a gente vai voltar. Tá bom? GG, vai me monitorando aí. Tá dando certo aí, GG? Vou afastar um pouco aqui. Tá todo mundo vendo? Tá bom. Bom, esse aqui é o quadro. Já entrou, GG? Essa é uma operação que eu desenhei para você poder entender. Você colocava 50 mil dólares num banco americano, tá certo? Este banco te dava um crédito de $1 milhão. É isso mesmo, você não está ouvindo errado, não. Você botava 50 mil dólares e esse banco lhe dava um crédito lá fora de $1 milhão por você ter a conta no banco. Era o cheque especial, tá certo? Só que você tinha que pagar de interesse, de juros, neste $1 milhão que você havia pego, 5% ao ano. Tá bem? Tá acompanhando? Então você pagava 5% ao ano, tá? Sobre o $1 milhão que você pegou. Isso dava 50 mil dólares de juros ao ano. Então você botou 50 mil dólares, pegou $1 milhão de crédito e pagava 5%, dava 50 mil dólares ao ano, tá certo? Aí você precisava aplicar esse $1 milhão para você ter um resultado. Lá no próprio banco ele já resolvia isso. Ele pegava o seu $1 milhão e aplicava nesses hedge funds, que eram esses fundos famosos de proteção que acabaram explodindo todos lá nos Estados Unidos. Esse hedge fund te pagava 7%. Tá vendo aí? Tá todo mundo vendo? Tá vendo, GG? O hedge fund pagava 7% ao ano sobre o $1 milhão, tá certo? Que dava 70 mil dólares de resultado por ano. Tá entendendo o que está acontecendo? Então, o milagre era o seguinte: você pagava 50 mil dólares lá no banco que você pegou $1 milhão, tá certo? Pagava os 50 mil dólares do empréstimo do $1 milhão e recebia 70 mil dólares do hedge fund que você aplicou. Dava 20 mil dólares de lucro sobre esses 50 mil dólares que você colocou. Tá certo? Então você botava 50 mil dólares e depois de um ano você tirava 20 mil dólares, que são exatamente 40% de resultado ao ano. Tá certo? Entendeu que milagre maravilhoso era esse? Então, botava-se 50 mil dólares e tirava 20 mil dólares, que dava 40% ao ano. Tá bem? Já vai acabar a chatura dos números. É só para você entender como é que acontecia esse milagre. Tá? Só que o hedge fund, que era esse hedge fund aqui, que era o que te pagava os 70 mil dólares, ele tinha que ter resultado,
tá certo? Então ele pegava o seu $1 milhão que ele tinha tomado de você, né? E aplicava no financiamento das casas americanas, no housing lá. E que pagavam juros de 9%. 9%. Então, o cara lá que ia comprar a casa, ele pagava 9% de juros ao ano, tá certo? Através de várias financeiras lá, as duas mais famosas que quebraram também, chamava-se Fannie Mae e Freddie Mac. A gente ouviu falar muito disso aí lá em 2009, 2010, Fannie Mae e Freddie Mac. Eram as empresas que pagavam os 9% para os hedge funds, tá certo? Esses 9% eram o financiamento que o cara simples arrumava, ele não precisava dar muita explicação, ele pegava o dinheirinho dele e comprava uma casa lá de $1 milhão, pagando 9% ao ano, tá certo? O que é um juros bastante excepcional, um juros maravilhoso, se você não tem crédito, se você é um cara que não tem acesso a crédito, porque não tem recursos, tá certo? Então bastava assinar o contratinho lá e toma $1 milhão para você comprar a sua casa. Era esses 9% aqui, tá? Então tá aqui, o hedge fund pagava $70 mil para mim, né? E recebia $90 mil. Ele tinha $20 mil de resultado. Isto foi chamado de subprime. Esse crédito vagabundo, que é um crédito que eles chamam de crédito podre, porque o tomador final, o cara que ia pagar a casinha, não tinha dinheiro, foi chamado de subprime, que deu nome a essa crise de 2008. Tá certo? Então o que aconteceu? O cara da casinha, ele não conseguiu pagar lá na ponta. Um dia ele chegou lá, não vou ter dinheiro para pagar a prestação. Tá certo? Não tem problema. A gente alonga a sua dívida. Aí demorou mais 6 meses, não vai ter jeito mesmo, eu estou arrebentado. E eu não tenho uma casa não, eu tenho 3 casas, eu não vou conseguir pagar nenhuma. E aí começou o castelo de carta a desmoronar de lá para cá. Então não se pagou os 9% lá, não se pagou a prestação da casa, explodiu o negócio de casa. Só que explodiu o negócio de casa, explodiu os fundos que financiavam o negócio de casa. Quando explodiu o negócio, os fundos que financiavam o negócio de casa, explodiram os bancos que investiam o dinheiro nesse negócio, nesses hedge funds, certo? Isso tudo foi um castelo de carta que veio desmoronando e que teve o seu início, ou pelo menos a sua forma mais visível, quando o Lehman Brothers explodiu, tá certo? Eu estou apagando isso tudo aqui porque eu vou te falar o que aconteceu depois, tá? Nessa época aqui, o nosso dignatário à época disse que isso era uma marolinha, lembra? Todo mundo lembra disso, né? Isso aqui é uma marolinha, né? Só que eu que tinha colocado $50 mil aqui no meu amigo ali do Leblon, para ele abrir o meu crédito lá nos Estados Unidos de $1 milhão, eu não tinha dinheiro para pagar os $950 mil da diferença, né? Assim como o cara da casa lá na ponta não tinha dinheiro para pagar a casa, eu não tinha o dinheiro para pagar o empréstimo aqui que deu origem àquele empréstimo da casa, depois de várias etapas de financiamento nesse meio de caminho. Por isso que a crise foi uma crise monstruosa que não tinha garantia, certo? O que aconteceu naquilo? Vou contar para você rapidamente aqui. Quebraram 400 bancos nos Estados Unidos. 400 bancos. Você sabe quantos bancos o Brasil deve ter hoje? Deve ter uns 120, 130 bancos, eu não sei. Eu acho que é por aí. Os Estados Unidos tinha 6 mil bancos. Quebraram 400. Tá certo?
Merrill Lynch, esse negócio todo ficou tudo pendurado. Quebraram países, a Grécia, a Espanha, Itália, vários países que faziam os investimentos do tesouro próprio do país nesse tipo de operação. O cara botava lá 50 milhões de dólares e pegava $1 bilhão no banco para fazer a mesma operação que as pessoas faziam aqui com 50 mil dólares, o cara fazia com 50 milhões. Né? O total estimado do prejuízo depois disso, porque o que acontece? Os países tiveram que colocar dinheiro nesse buraco, porque o buraco foi tão grande e não tinha nada que tapasse o buraco. Eles colocaram, aparentemente, é o que é dito, né? Isso é uma estimativa, né? Que foi jogado nisso aí, só para tapar buraco, 14 trilhões de dólares. Isso é uma estimativa, né? Não existe número formal para isso, porque as dívidas estão diluídas em muitos atores, né? Então, falam que é de 14 trilhões de dólares. Vou voltar a câmera, tá? É muito melhor assim, porque assim eu vejo vocês escrevendo, né? Então, esses 14 trilhões de dólares, eles saíram da onde? Eles saíram principalmente dos bancos centrais dos países do hemisfério norte, que o hemisfério sul não foi impactado no primeiro momento pela crise. O Brasil conseguiu passar por isso bem, a China passou relativamente bem em 2008 e 2009. Então, os Estados Unidos, a Europa toda, alguns países da Ásia, né, acabaram tendo que colocar esse dinheiro lá. E esse dinheiro saiu dos tesouros nacionais, tá certo? Dos chamados bancos centrais, tá? E esse dinheiro foi colocado lá para poder evitar que o mundo fizesse assim, ó, uma implosão. Porque, efetivamente, esse dinheiro não existia, né? Eu dava os 50 mil dólares aqui para fazer o investimento e o cara emitia um crédito lá de $1 milhão, que era um dinheiro que não tinha controle sobre isso, tá certo? Aí pegava esse $1 milhão lá e aí fazia um investimento lá nas financeiras que iam financiar a casa, e a única coisa que existia para garantir isso tudo era uma casa lá no fim e os 50 mil dólares aqui no início. Nesse meio todo aí era só um buraco que não existia nada, né? Dizem até que tiveram alavancagens aí muito maior do que essas de 20-1, ou seja, botava 50 mil dólares e pegava $1 milhão. Tem gente que fala que botava 50 e pegava 2 milhões de dólares, tá certo? De crédito. O Lehman Brothers quebrou com 50 vezes o seu patrimônio líquido alavancado. Por isso que ele quebrou, né? Então esse dinheiro, esses 49 vezes o valor do banco, quem é que colocou? O Banco Central americano. Teve lá e jogou lá, os 500 bilhões de dólares para cobrir só o problema do Lehman Brothers, tá certo? Só que os tesouros jogaram esse dinheiro, né? Os bancos centrais, né? Do mundo todo. E aí aconteceu o que com esse dinheiro? Esse dinheiro virou nada, virou pó. Foi simplesmente para nivelar a economia e não fazer uma implosão total da estrutura econômica do mundo, tá certo? E aí aconteceu o que com isso? Os países ficaram sem dinheiro. Os países ficaram sem condição de fazer políticas públicas, de administrar as suas eventuais crises ou fazer com que os países tivessem incentivo fiscal, econômico, para poder
acontecer os desenvolvimentos que os países precisavam fazer acontecer, né? Então, quando eu falei para vocês no início da live aqui que a nossa taxa de juros aí básica caiu para 3%, vocês vão lembrar que a taxa de juros americana ficou em 0,25 durante 4, 5 anos, né? Por quê? Porque era a forma que o governo americano tinha de fazer algum estímulo econômico para que a sociedade pudesse caminhar, porque o próprio governo não tinha mais dinheiro para fazer a gestão do desenvolvimento e das políticas públicas que precisavam ser feitas. Então, qual é o instrumento que os bancos centrais têm para isso? Hoje, é pura e simplesmente abaixar a taxa de juros e deixar que você que tem um dinheirinho guardado, coloque esse dinheiro para trabalhar. Então você que tem aí, sei lá, 100 mil contos guardados, 100 mil reais, e fica pensando onde é que eu vou colocar, onde é que eu vou botar, onde é que tem o risco, quem que está pagando mais. Hoje, na realidade, ninguém está pagando nada. Chegamos ao ponto aqui no Brasil da poupança ser uma maravilha com seus 6%, né? Me parece até que tem um mecanismo de deflação aí, de reorganização dos valores da poupança, né? Então, quem consegue hoje no Brasil 0,5% de investimento, de aplicação, que dá 6% ao ano, em juro linear, dá um pouquinho mais, né? É uma maravilha de investimento. E aí o que acontece com você que tem o seu dinheiro parado aí, os seus 100 mil reais? Você começa a pensar o que você vai fazer com esse dinheiro. Eu preciso fazer alguma coisa para esse dinheiro render alguma coisa para mim. Aí você acaba entrando de sócio numa padaria, você acaba comprando uma loja para você poder trabalhar ou colocar um filho para trabalhar, né? Sempre tem esse tipo de pensamento. Por quê? Porque aquele dinheiro não está lhe rentabilizando nada. Quando os juros era 15% ao ano, tudo bem, você botava 100, todo ano tirava 15, era algum dinheiro. Mas hoje você bota 100 lá, você vai tirar 4, né? Vai tirar, sei lá, quando muito 5. E aí você, isso aí não dá. Então eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro que rentabilize mais. Então, o que isso tem a ver com esse momento nosso dessa crise? Essa crise ela chegou num momento muito complexo, porque a gente estava começando, o Brasil estava vivendo essa queda de juros, né? Maravilhosa, era uma queda de juros que estava todo mundo empolgado aí, porque o Brasil começava a dar sinais de que iria voltar a respirar, que iria prosperar, e de repente entra aí em janeiro, aí entra esse vírus aí no nosso radar, né? E aí ele entra num momento em que a gente, é lógico, a primeira preocupação de todos nós é com a vida, né? Dos nossos entes queridos e a nossa própria, e das pessoas amigas a nós, né? As pessoas ligadas a nós. Então todo mundo, ficou apavorado, querendo efetivamente que aquilo, primeira providência é salvar a vida, né? Então tem que entrar na quarentena, tem que fazer a quarentena, e nós entramos na quarentena, né? Eu pessoalmente completo, hoje é dia 13, completo amanhã 2 meses redondinho, tá? Foi uma sexta-feira. E aí o que aconteceu com isso? Porque vinha um processo de investimentos. Eu fiz uma percepção aí recente de um amigo que tinha investido, acho que 350 mil, num quiosque, num shopping, né? Quiosque desse de meio de shopping aí, ele contratou 7 funcionários, e quando ele inaugurou, e uma semana depois, o shopping fechou. Ele inaugurou por quê? Porque ele estava motivado por essa queda de juros em aplicar o que ele tinha. Ele precisava fazer alguma coisa com aquele dinheiro que ele tinha. O que aconteceu com ele neste momento? É um cara que, eu não sei, mas ele
perdeu uma grana muito forte, né? Está 2 meses fechado, fez um investimento muito grande. As empresas, né, que vinham muito animadas com a possibilidade de captar juros num valor mais acessível para estimular as suas operações, os seus investimentos, né? O que aconteceu com essas empresas? Tiveram todos as suas expectativas de médio prazo frustradas, né? Então hoje a gente está vivendo um momento sui generis em que a gente tem tudo para avançar, mas está parado. A gente está num momento efetivamente muito difícil, né? E a gente vê essa briga, essa dualidade aí política entre a questão do tem que ficar fechado na quarentena e tem que voltar a trabalhar, com uma certa irracionalidade política que vem nos prejudicando de uma forma muito intensa. Essa irracionalidade política, essa ignorância, né, do ponto de vista do macroentendimento, não estou falando da questão da saúde. É lógico, quem tem 60 anos, quem tem a saúde debilitada, essa pessoa tem que ficar fechada. Mas a economia, de uma maneira geral, vai ficar parada, esperando o dia que algum bastião aí vai falar, não, está tudo liberado, pode fazer. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? A semana passada, o Banco Central Brasileiro, o Copom, né, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é integrado por uma série de atores, de personagens importantes nessa nossa visão política, abaixou a taxa de juros para 3%. Ela abaixou de 3,75% para 3%. Tirou 0,75% no momento em que o governo precisa de dinheiro também, né? Ele deveria até estar pagando um pouco mais de juros para poder o pessoal dar dinheiro a ele. Ele abaixou, foi uma decisão corajosa e eu acho que mais para frente vai abaixar mais ainda. Por que faz isso? Para estimular ainda mais que as pessoas que têm o seu dinheiro guardado coloquem o dinheiro para trabalhar, montem alguma coisa ou invistam em alguma coisa de alguém que está trabalhando. Porque o dinheiro é a gasolina dessa nossa realidade que a gente vive, né? Ele lubrifica as engrenagens que são as empresas. Então a gente precisa botar o dinheiro para rodar, né? Efetivamente. As pessoas que têm algum tipo de renda perene, uma renda certa, recebe ou uma aposentadoria ou tem... Os aluguéis hoje estão meio ferrados, né? Porque está todo mundo ferrado, então estão renegociando os aluguéis. Mas quem tem um salário de funcionalismo público ou tem alguma pensão mais certa, essas pessoas acabam perdendo um pouco a sensibilidade do que efetivamente está acontecendo. Porque é lógico, é normal, isso não tem nada de errado com essas pessoas, tá certo? Mas essa empatia de se colocar no lugar de uma pessoa, por exemplo, um empresário, que tem que pagar lá, sei lá, R$1 milhão de folha de pagamento todo mês. Ou se colocar na alma de um ambulante que vende no sinalzinho ali e arrecada lá, sei lá, dependendo da cidade aí, R$30, R$40 por dia. E ele depende daqueles R$40 para comer, né? Esse é o que sofre mais, porque se não trabalhar hoje, não come hoje, né? E o empresário, ele tem uma bomba no colo, porque tem que pagar a folha desse mês, aí tem que pagar a folha do outro mês, e aí não está recebendo, porque as pessoas estão renegociando. Como é que ele faz? Então, esta crise, que é uma crise de saúde, né, ela está trazendo uma novidade nesse contexto que a gente não estava habituado, né? Nós, de uma maneira geral, todas as pessoas nunca viram uma crise como essa.
Ah, teve a gripe espanhola, não dá nem para comparar, né? É incomparável essa crise atual, porque na época da gripe espanhola tinha 50 milhões de pessoas no Brasil, não tinha nem 1/20 da economia que a gente tem hoje instalada. A gente hoje tem uma estrutura muito mais robusta, muito mais complexa, né? Você tem um volume de pessoas hoje trabalhando muito maior, de uma maneira ou de outra, formal, informal, ou como pessoa jurídica, ou como empresário. Então você tem uma economia hoje aí, sei lá, de uns 100 milhões de pessoas aí ativas, e que essas pessoas são as pessoas que tocam o barco para frente. Não é que as outras pessoas não tenham o seu mérito, não. Mas essas pessoas as que fazem o dinheiro rodar, né? Não são as ricas. Tem gente que não faz o dinheiro rodar que é mais rico do que essas pessoas, né? Mas precisa que essas pessoas tenham um pouco de atenção, né? Eu cheguei num ponto aqui da live que eu já esgotei o assunto crise. Mas eu queria trazer para vocês a lembrança do Brasil e da China. A crise no Brasil não estourou em 2008, naquela época, né? Ela estourou em 2011 aqui. E na China também. A China, por coincidência ou por características próprias da China, veio a reduzir o seu processo de crescimento em 2011. Ela não foi afetada diretamente em 2008 e 2009, né? Por que isso aconteceu? Porque são mercados muito fechados, né, para os relacionamentos internacionais. E isso, de certa forma, protegeu naquele momento. Mas quando os clientes, quando os parceiros, quando as economias que transacionavam, negociavam com a gente, pararam de comprar de nós fomos para o buraco. Então a crise nos atingiu em 2011, tá certo? E a China reduziu o crescimento de 10% para 7% também em 2011. Também teve os seus problemas lá. Mas como é uma ditadura, então controla o negócio de uma forma diferente. Eu estou falando isso por quê? Para a gente não ter a ilusão de que o Brasil não foi atingido naquela crise de 2008 das casas americanas. De uma maneira ou de outra, a gente é atingido. E a mesma coisa está acontecendo agora, né? Quando um estado abre a quarentena e o outro permanece fechado, o comércio daquele estado ali, ele fica feliz, ele vai voltar a trabalhar. Mas a transação, os relacionamentos, todo o business de fluidez do negócio que ele realiza com outro estado, ele não acontece. E a gente aqui, Brasil, a gente está correndo um risco muito grande, porque os dois principais estados na parte de fornecimento financeiro, fornecimento de insumos e industrialização, eles estão fechados, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então Minas Gerais vai abrir, o comércio lá vai abrir, ótimo, tem que abrir mesmo. Tem cidade aí que não teve nenhum caso de Covid-19. Cidade não, a maioria das cidades não teve nenhum caso. Tudo bem, tem que ter atenção? Tem que ter atenção. Mas não pense em Minas Gerais que vai nadar de braçada, porque São Paulo está fechado. O Rio está fechado. A parte de turismo, que é um segmento todo novo, o que vai acontecer com o turismo? Né? Quem vai viajar de avião agora? Quando vai se poder viajar de avião? Como é que vai ser isso? Né? Então essas questões todas são questões que a gente deve ficar muito atentos. Né? Eu, pessoalmente, acho que nós devemos caminhar muito rapidamente para um consenso aí nacional. A gente vai ter que sentar, os políticos aí, né? E vão ter que definir uma estratégia de abertura de funcionamento da vida, né? Eu não vou falar de economia porque é a vida, né? As
pessoas estão precisando ir ao médico, estão precisando ir ao dentista, estão precisando fazer as coisas, né? E isso precisa ser feito relativamente rápido. Como proteger aquelas pessoas que precisam de proteção, uma proteção mais alongada, é o que precisa ser bem definido. Tem pessoas idosas que têm que ficar num processo ainda de isolamento. Agora, a gente deveria constituir, nós, enquanto país, uma comissão de notáveis aí da área de saúde que pudesse falar efetivamente o que é o que deixa de ser. Porque uns falam que a doença não mata nada, outros dizem que a doença mata muito. Eu, pessoalmente, já perdi alguns amigos, que acredito que tenha sido pela doença, né? Acredito piamente, infelizmente, né? Agora, como isso se dá? Porque parece que abaixo de 40 anos e pessoas saudáveis é inócuo, o negócio não pega mesmo. Então, as crianças estão paradas, poderiam estar estudando, né? Enfim, essa live tem esse objetivo de trazer essas informações lá de trás, né? Mostrar que aquela crise ainda influencia até hoje na nossa realidade, porque a gente não tem, os países não têm dinheiro, né? A gente ouve aí às vezes alguém falar é só abrir aí o cofre. Não tem cofre, meu amigo. Tem uma montanha de lei aí que impede o cara de abrir o cofre, né? Tem uma montanha de urubu olhando tudo aí que não dá para abrir cofre. E não é para abrir o cofre mesmo. A gente tem que ter a consciência e ajustar esse negócio todo, né? Eu vou deixar aqui para alguma pergunta, não sei se o assunto motiva alguma pergunta, acredito que motive, né? Eu não quis fazer uma explanação muito técnica, mas eu queria mostrar para vocês como as crises se dão. E a gente está vivendo agora uma crise tripla, não é uma crise dupla. Ela não é uma crise de saúde, não é uma crise econômica, ela é uma crise de saúde, econômica e política. E a política não é só no Brasil. As questões que estão acontecendo de questionamentos políticos não são só aqui. Eles acontecem nos Estados Unidos, estão acontecendo na Europa e eles tendem a se acentuar. Por quê? Porque a China vem se colocando como um player com um potencial quase que absoluto nesse jogo atual do mundo. E essa condição dela está trazendo um desconforto aos outros países, com razão, né? Ninguém quer dizer que a culpa é da China, mas dolosamente ou culposamente, ou seja, por acidente ou por culpa, a doença veio de lá, tá certo? Como ela veio, isso aí é uma coisa que terá que ser estudado. Mas a economia chinesa se aproveitar dessa questão para sobrepujar as outras economias é uma coisa que o mundo não aceitará. Isso aí é óbvio, né? Só quem acha isso é o chinesinho lá do canto do mundo lá que não sabe de nada. Na hora que for mexer com as grandes potências vão mexer de volta. E nós aqui no Brasil também, né? Eu acho que o dinheiro está entrando aqui, eles estão tentando se posicionar aqui no Brasil, comprando muitas coisas, e falam que vão participar de processos de privatização, tudo ótimo, não tem problema nenhum, desde que isso não vire uma estrutura política. Se for uma questão de investimento, tá maravilha. Se for uma questão de dominação, aí vai acontecer o que aconteceu com o restante do mundo. O Brasil vai se insurgir, com certeza, né? Eu não quero ficar falando só de política, né? E nem só de economia,
Então, essa crise de 2008 ela é uma crise que foi uma crise de ganância. Uma crise onde todo mundo queria ganhar muito dinheiro e achou que se tinha inventado o famoso moto contínuo, né? É aquele motor que consegue gerar energia para si mesmo de forma perene e permanente, né? Então, algumas... Fala, meu filho. Hã? Você consegue ver a pergunta dele? Não. O que ele perguntou? Clica na tela aí. O que o Álvaro perguntou? E quanto à segurança jurídica para investimentos de longo prazo, diante da expectativa de prazo para a saída da pandemia e continuidade da política econômica, haja vista eleições para presidente em quase um ano? Ah, segurança jurídica? Bom, aparentemente segurança jurídica... Ih, ó, tem um monte de gente aqui embaixo aqui que eu não tinha nem visto aí. Até a Manu tá aí. Então, a segurança jurídica para FOF, minha amiga, Kaique. A segurança jurídica, hoje, ela está lastreada em armas, com todo respeito. Eu acho que a 03 ajudando, a 03 é o GG que está comandando a parada aí. No fim das contas, né, o americano tem um ditado, né? Vá para a mesa de negociação, mas leve o seu porrete, né? Bring your stick, né? Go to do the talk, but take your stick. Vá para a mesa de negociação, mas leve o seu porrete, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que no fim das contas, o que traz segurança jurídica, pode-se falar o que quiser, pode-se falar sobre desarmamento, pode-se falar do amor divino. Eu, por exemplo, agora só quero viver de amor, né? Estou numa fase da espiritualidade, mas reconheço que no fim das contas, o que impõe a obrigatoriedade da outra parte ouvir é o seu poder bélico, tá certo? Então, tanto que hoje o pessoal fala, não, a China é a maior potência do mundo, porque a China tem um poder bélico. Então, o que traz garantias, o que traz segurança jurídica para nós aqui no Brasil, hoje, não é a nossa democracia, é a nossa proximidade de uma polarização dessas aí. E no caso atual é uma proximidade com os Estados Unidos, tá certo? Então, por exemplo, se a gente tivesse mais próximos da China nesse momento, vamos falar assim, né? Vamos supor, e a China efetivamente entrasse em conflito com outras nações pelo poderio do controle geopolítico mundial, o que você acha que aconteceria com a gente aqui no Brasil por estarmos próximos da China? Nós seríamos invadidos pelos inimigos da China, tá certo? Ou passaríamos a ser tratados como inimigos dos inimigos da China, né? No caso atual, e já há muito tempo, né, a gente vem num alinhamento já com os Estados Unidos, um alinhamento por proximidade, um alinhamento por facilidade cultural, já desde a Segunda Guerra, né? E esse alinhamento ficou mais forte agora com a vinculação do Bolsonaro com o Trump, que parece uma loucura, mas no fim das contas traz uma segurança ao Brasil que a gente não tinha, por exemplo, há 2, 3 anos atrás. Tá certo? Então, o que traz um pouco de estabilidade para investimento aqui hoje é essa nossa vinculação com os Estados Unidos. Tá certo? Porque as pessoas, aquele que vai colocar dinheiro aqui, ele tem uma percepção de que se a gente está andando com uma potência como os Estados Unidos, do ponto de vista de relacionamento diplomático, a gente tem algum respaldo, algum reconhecimento por parte daquele
parceiro, tá certo? A mesma coisa aconteceria com a China, só que a China hoje está sob suspeita por causa da questão do coronavírus. Imagina se a gente está abraçado lá no Xi Jinping, o Xi Jinping é o maior do mundo. A gente estava sob suspeita como eles estão, tá certo? Como a gente coloca algumas pessoas que estão próximas à China. Então, essa questão da segurança jurídica aqui, primeiro, vale muito mais o fio do bigode do que qualquer questão legal. Isso aí no Brasil sempre foi, né? A gente tem que ter o compromisso da nossa hombridade. O papel, isso tudo aí, se quiser, vira um problema de 100 anos e nunca se resolve. E segundo, para investimentos aqui, é essa proximidade nossa com os Estados Unidos, né? Que nos baliza como um parceiro relativamente confiável, né? A gente tem honrado aí os compromissos, quem não tem honrado os compromissos são aqueles que a gente emprestou dinheiro aí, como a gente deu dinheiro para a Venezuela, deu dinheiro para Cuba, deu dinheiro para um monte de gente aí que não vamos ver nunca mais. Esse é um tipo de questão interessante para ser levantado, não pela roubalheira em si que houve, mas pela necessidade de alinhamento com países que têm um vínculo histórico com a gente. Porque se a gente tentar inventar, nós vamos se ferrar. Por que a China não vai ser nunca um país de grande influência para nós aqui no... Ele tem influência por causa da questão dos minérios e das commodities de alimento. Mas por que culturalmente eles não serão um país de grande? Pode comprar tudo que quiser aí no meio do Brasil aí. Eles não falam português. Eles não falam nem inglês. Eles não estão preocupados com a aculturação, com o aculturamento do chinês com relação ao brasileiro. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em levar para lá os produtos que eles compram daqui. Vou dar um exemplo. No prédio que a gente trabalha, não sei se a Manu ainda está aqui, a Manuela, aqui na Barra, a sede da Huawei, a empresa do 5G aí que todo mundo fala, é lá no nosso prédio. Quando eles montaram ali em 2015, 2016, tinha uns 300 chineses lá dentro do prédio, né? E saíram dali e ninguém ficou conhecendo ninguém falou com nenhum chinês, o chinês não dava nem bom dia nem boa tarde, subia com a gente no elevador e... Que vó Nilza tá aí? Ah, então um beijo para ela. Beijo, mãe. Então, eles foram falar com a gente agora, depois que estourou a pandemia, que a gente nem queria ficar perto dos caras dentro do elevador, a verdade é essa, porque ainda não estava na quarentena não, mas quando começou a fofoca, a gente entrava no elevador e ficava longe do chinês. Já tinha bem menos chineses, né? Porque agora você só pode ter, me parece que é 20% da mão de obra de uma multinacional aqui, do país de origem, o restante tem que ser brasileiro. Então, o cara não falava nem com a gente. Então como é que a China vai entrar e vai dominar o Brasil? Não vai. Ah, a Manuela, a avó da Manuela, pensei que era a Manuela Rodrigues. Não, mas a Manuela eu sei que está aí vendo também. A Manuela é a minha sobrinha neta que vai nascer. Então, o chinês não tem essa desenvoltura, tá certo? De entrar e vamos fazer uma socialização. O americano vem para cá desde sempre. Desde, sei lá, 1900, né? Tem empresas aqui canadenses aqui, a Brookfield está aqui há 110 anos, né? A Light do Rio de Janeiro foi feita com dinheiro do Canadá. Então é muito diferente esse tipo de relacionamento cultural. Esta cultura é uma cultura que a gente precisa prestar bastante atenção, porque ela tem muita influência na nossa vida, né? Mas obrigado, Álvaro. No fim das contas, é lógico, a gente vive sob um sistema jurídico que está um pouco confuso agora, mas no fim das contas o que vale mesmo é o porrete e a tua garantia de... Isso é uma coisa muito importante para vocês que estão aí vendo. Você só tem um momento em que você pode proteger o teu investimento.
só tem um momento. É na hora que você decide e você analisa o que você vai fazer com aquele investimento. Depois que você botou o dinheiro lá, o dinheiro não está mais sob sua proteção. Ele está sob a proteção do outro. Tá certo? Falou, Maurício. Aquele abraço. Tamo junto. Obrigado, hein? Aí, quando você coloca o dinheiro aplicado no banco, você está confiando no banco. Quando você investe numa loja, você está confiando que aquela loja vai fazer acontecer. Mas você já não tem mais o controle sobre aquilo. Tá certo? Então, precisa-se ter muita atenção com a questão dos investimentos, aonde vai se colocar o dinheiro, né? Mas depois que o barco andou, por isso que os bancos são eles deveriam ser e são tão enraizados, tão arraigados nessa questão do controle do crédito. Haja visto aí o problema que a gente começou a falar lá na crise de 2008 nos Estados Unidos. Era dinheiro a rodo, e acabou estourando. A Gisele aí. Tá? Então estamos aí, minha gente. Mais alguma pergunta? GG? Tá ouvindo, GG? Pensei que tu tinha dormido, pô. Pedro Antônio quer fazer uma pergunta? Minha gente, eu agradeço muito a vocês aí. Eu não sei quanto tempo tem de live, tá? Vou mostrar um negócio. Vou mostrar um negócio para vocês que é uma novidade. Eu já vinha fazendo e tô aqui, olha só. Viram aí meus quadros? Meu amigo. Eu agora sou artista. Né? Já tenho aí uns 30 quadros feitos. Tá? Minha gente, muito obrigado a vocês aí. Se ficou chato, peço perdão, mas a ideia era poder trazer um pouco de luz aí sobre essa crise passada, que ficou assim um negócio de uma crise bancária, mas foi uma crise de ganância, né? E agradecer a todos os meus parentes, meus filhos que estão aí, né? Não sei se o João Gabriel está vendo, mas o Pedro Antônio e o GG estão vendo, a Gisele, meu pai, minha mãe, aqui, a Manuela viu também uma parte, Maurício, muita gente. O Leslie, pai, que ia lá na fazenda dar cavalo com a Marta, ele tá assistindo aí lá de Abu Dhabi, ele está trabalhando na Arábia Saudita, tá? Beleza, minha gente? Muito obrigado aí para vocês. Vai ficar salvo lá, se quiserem ver depois para entender melhor, tá? Roberto Nazário, porra, aí, amigo, trabalhou comigo lá no Ceasa aí. Tamo junto, Roberto. Terezinha. Beleza, gente? Muita gente aí. Obrigado, viu? Foi bem legal. Ricardo, G. Ricardo aqui. Beijo para vocês. Tchau.